Continuando a nossa aula, gente. Então, nós temos, por fim, perdão, até me perdi. Desclassificação. O que é esta última possibilidade de decisão? Esta última possibilidade de decisão é assim. Esta última possibilidade de decisão é assim. O juiz, ele entende que há, sim, indicativo de um crime. Só que não se trata de crime doloso contra a vida. Exemplo, ocorreu um crime? Sim, mas está na cara que foi lesão corporal. Está na cara que foi culposo e não doloso. Está na cara que foi homicídio culposo e não doloso. Neste sentido, meus amigos, vejam, o juiz, ele não é competente para julgar, nem os jurados, nem o conselho de sentença será competente. E aí, o que ele faz? Ele vai ter que remeter os autos para o juízo comum, o qual possui competência. E aí, pode ser, a depender do crime, para juizado, pode ser para sumário ou para ordinário, mas ele vai ter que retirar do procedimento especial de crime doloso contra a vida, remetendo para o juízo comum. Está aí, 419 é o fundamento legal. Tudo bem? Então vejam, nós temos então, após, ou para quem considera duas fases como eu, ao final da fase de instrução preliminar. Oi, Fernanda, tá chamando a tia? É que, tia não, você é muito nova para ser tia. Viu? É que o José Olac pediu para você aceitar ele. Hã? Agora tem briga. O José Olac pediu para você aceitar ele. A Doralice estava começando a fazer isso aí nas pernas. Minhas almas! Fechou, gente. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Então, vamos lá, meus amigos. Nós temos, então, a possibilidade da pronúncia, da impronúncia, da absolvição sumária e da desclassificação. Pois bem, apenas no caso de pronúncia é que esse procedimento segue no seu rito especial. Se for desclassificação, vai para o juízo comum. Se for impronúncia ou absolvição sumária, termina. Então, vejam, a segunda fase, ela apenas vai existir, repitam comigo, em caso de pronúncia. A pronúncia pode ser atacada? Sim, a pronúncia pode ser atacada por meio de um recurso. Já sabemos, reze, recurso em sentido estrito. E vejam, a hora que tiver a preclusão da pronúncia, preclusão, sim, ou porque não foi interposto recurso, ou porque o recurso foi julgado improcedente. Então, vejam, ou porque não foi interposto o recurso, ou porque o recurso foi julgado improcedente, ou porque o recurso foi julgado improcedente, os autos, olhem, muda a competência. Às vezes pode continuar até perante a mesma pessoa física do juiz, principalmente em cidade pequena. Mas vejam, a competência é para
juiz-presidente do tribunal do júri. Altera-se a competência, porque os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do tribunal do júri. Então, vamos lá. Preclusa a sentença de pronúncia, inicia-se a nova fase. Preclusa a sentença de pronúncia, inicia-se a nova fase. E inicia fazendo o quê? Simples. Inicia remetendo os autos para o juiz-presidente do tribunal do júri. Nesse momento, vai concluso para esse juiz. E aí? E aí começa a segunda fase. Fase do juízo da causa ou judicium causae. Juízo da causa ou judicium causae. Repitam comigo. Juízo da causa ou judicium causae. Olhem, preclusa a decisão de pronúncia, os autos são remetidos em conclusão ao juiz competente. Qual é o juiz competente? Vamos lá. Olhem, aqui você já chama o juiz diferente. Juiz presidente do tribunal do júri. Já manda para esse carinha aqui. Juiz presidente do tribunal do júri. E aí? Aí, olhem, aqui é o fim da primeira fase. Vou até, tô pondo no quadro virtual para vocês. Fim. E aí, termina com a preclusão, manda para o juiz presidente do tribunal do júri. Aí começa a segunda fase, juízo da causa ou judicium causae. E aí? Aí, meus amigos, o primeiro ato deste juiz é 422, chamado de ato inaugural. Ato inaugural. Preparação do processo para julgamento no plenário do júri. Repito, preparação do processo para julgamento no plenário do júri. Vamos lá. Ao receber os autos, o juiz-presidente manda concluso. Terminou a primeira fase. E aí, segunda fase começa com essa conclusão. Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri manda intimar o MP ou o querelante, no caso de queixa subsidiária, e o defensor, para que no prazo de 5 dias, olha que legal, o primeiro ato, o ato inaugural, é preparar o plenário, é preparar o julgamento do plenário. E aí, o juiz, então, recebeu os autos, terminou. E aqui no começo, ele tem que dar o despacho inaugural, em que ele vai falar para a acusação, que pode ser o MP, ou o querelante subsidiário, e a defesa, no prazo de 5 dias, especificar provas, juntando documentos e requerendo diligências. Juntar documentos e requerer diligências. Então, vamos falar um pouquinho desse artigo 422. Ele marca o início da segunda fase. Quando o juiz dá esse despacho inaugural, esse ato inaugural, é o que marca o início da segunda fase. A hora que ele recebe os autos, ainda estamos na primeira. A segunda ocorre quando ele dá o despacho inaugural, ato inaugural. E aí, quando que isso acontece? Preclusa a decisão de pronúncia, é encaminhado para ele. Ele manda intimar as partes. Ele manda intimar as partes
para especificar as provas. Prazo de 5 dias. 1. Apresentar rol de testemunhas. 2. Juntar documentos. 2. Juntar documentos. E aqui é algo que eu quero conversar com vocês. Aqui é algo que eu preciso conversar com vocês. Vejam, extremamente interessante, extremamente de sumo interesse saber que, qual é o número de testemunhas? Olhem, na primeira fase, 8, na segunda, 5. Confunde. Mas aqui na segunda fase, para que seja levado para julgamento no tribunal do júri, apenas 5. Outro detalhe, é muito legal vocês saberem que nesta fase procedimental, as testemunhas deverão serem arroladas com caráter, grifem, anotem, de imprescindibilidade. Ou seja, quando você arrola a testemunha, você tem que deixar claro, em caráter de imprescindibilidade. Se você não fizer esta ressalva e a testemunha não comparecer ou não for intimada, na verdade, se ela não comparecer, até mesmo não for intimada, vai seguir a sessão sem ela, porque é um procedimento custoso. É um procedimento custoso essa sessão. Então, vejam, você arrole em caráter de imprescindibilidade. Se você silenciar e ela não comparecer, se você não falar da imprescindibilidade e ela não comparecer, vai seguir o procedimento. Mas e se você falou que é imprescindível e ela não comparece? Aí, gente, ela pode ser conduzida coercitivamente e, se o juiz considerar que ela é efetivamente imprescindível, adia-se o julgamento. Então, cuidado. 5 testemunhas deverão serem arroladas em caráter de imprescindibilidade. Se não o forem, chega lá, a pessoa não comparece, se você não disse que era imprescindível, vai tocar o barco. Se você disse que ela era imprescindível, você falou, eu quero ela é imprescindível, e ela não comparece, o juiz manda buscar condução coercitiva. E conforme o caso, se não acha, até mesmo adia a sessão. Outra, juntada de documentos e diligências. Juntada de documentos e diligências. Novamente, assim como é a prova testemunhal, aqui novamente, nós estamos diante de provas especificadas. Estamos novamente diante de provas especificadas, certo? E aí, diligências. Essas diligências vão serem analisadas pelo juiz no caso concreto. Ora, aquilo que for relevante e pertinente, nós já estudamos isso. Aquilo que for relevante e pertinente, o juiz fará. Aquilo que não o for, cabe a ele indeferir. Exemplo, eu vou ter um julgamento que se trata de uma tentativa de feminicídio. Detalhe, o cara ficou mais machucado que a mulher, tá? O detalhe é que, olhando as fotos dela e as fotos dele, ele está arrebentado e a mulher tem alguns machucados, hematomas, mas ele está mais que ela. E aí, outro detalhe. Essa mulher, na delegacia, disse uma coisa,
No meio do procedimento, eu não era advogado dela, ela fez uma carta para o juiz pedindo para soltar ele e disse outro. E no dia da instrução preliminar, naquela primeira audiência, ela falou totalmente o contrário da carta dela para o juiz. Não dá para entender. O mais estranho é que ela me procurou para eu defender ele depois. Aí eu falei, mas olha, você que levou ele para júri, se você tivesse mantido o que disse na carta. Aí ela virou para mim e falou assim, não, sabe o que é, doutora? Eu tenho um problema mental. Aí eu falei para a vítima, como assim? Eu estou fazendo terapia, porque quando eu fico nervosa eu não sei o que eu faço. Daí eu falei, mas você tem prova disso? Tenho, que prova? Minha terapeuta. Tua terapeuta vai depor? Não, que se envolve com justiça. Aí eu falei, mas você não tem nenhuma prova? Ah, tenho, eu só fui fazer terapia porque quando eu fui tirar carteira eu não passava. Daí a psicóloga do Detran me chamou para conversar, falou que eu tinha esse problema de ficar muito nervosa, que ela tem crises histéricas. E aí eu fui fazer. Aí qual a diligência que eu pedi? Como defesa, eu pedi para constatar pelo Detran que ela reprovou em 7 exames psicotécnicos, o que demonstra uma instabilidade emocional. É pertinente? É, porque uma coisa é uma briga de casal, outra coisa é uma tentativa de feminicídio. Então, vejam, esta diligência, ela tem que ser pedida nesta fase. Se não for, está precluso. Se não o for, está precluso. Então, nesta fase, ao despacho inaugural, para que as provas especifiquem provas, rol de testemunhas, requerimento de diligências e juntada de documentos. Quanto às diligências, lembrem, segue o mesmo trâmite, relevância e pertinência para o deslinde da causa. Quanto à juntada de documentos, vejam, você pode fazer nesse momento, como você também poderá juntar documentos até 3 dias antes. Nada impede que você junte documentos até 3 dias antes, certo? Está no 479. Observação. A juntada de documentos não preclui nessa oportunidade. Conforme é autorizado pelo artigo 479, ela pode ser juntado até 3 dias antes da sessão de julgamento. Mas detalhe, 3 dias, pegadinha do malandro, 3 dias úteis, 3 dias úteis. Aqui, diferentemente da regra, não se trata de dia corrido. Aqui é dia útil. Outro detalhe. Esses documentos que respeitam 3 dias úteis de antecedência são documentos que versem sobre o crime propriamente dito. Se não for relacionado ao crime propriamente dito, você pode juntar a qualquer tempo. Exemplo. Eu quero levar uma arma, uma réplica de uma arma similar. Mas eu não juntei com 3 dias úteis. Pergunto, é a arma do crime? Não. Posso levar tranquilamente. Não é a arma do crime. Agora, eu quero levar uma matéria de jornal relacionada ao crime. No dia do julgamento, eu posso? Não.
Não. Todos os documentos que forem relacionados ao crime por si só devem respeitar a 3 dias de antecedência prévia adjuntada, 3 dias úteis. Pegadinha do malandro. Se não forem relacionados ao crime propriamente dito, exemplo. Uma vez eu cheguei para fazer um júri e eu levei uma propaganda de TV. Aí o promotor falou, não, você não juntou com 3 dias de antecedência. Aí a juíza, não pode. Falei, doutora, a minha vedação de 3 dias de antecedência é coisas relacionadas ao crime propriamente dito. Eu estou trazendo uma matéria similar que não tem nada a ver com o crime. É uma propaganda de TV sobre violência doméstica. Se a senhora não juntar, não autorizar, eu quero a palavra, eu quero falar que me considero cerceada e eu vou pedir nulidade. Aí foi se ver. Ela não deixou, tá? Mas o cara foi absolvido, então ficou consignada a nulidade, não deu nada. Poderia ter sido anulado. Então, saibam, prazo para juntada de documentos, cuidado. Até 3 dias de antecedência, dias úteis, se relacionado ao fato processual. Mas, pegadinha, se forem por outros, sem relação direta com o fato, a qualquer tempo. É o que diz o parágrafo único. É o que diz ao parágrafo único. Nesse momento, aí, cada parte, então, é intimado para rolar testemunha e especificar as demais provas. E aí, volta para o juiz. E o juiz, para quem entende um pouquinho de processo civil, ele vai ter que fazer agora, não um despacho inaugural. O despacho inaugural, ele já fez. Agora ele vai ter que fazer o despacho de ordenamento. É como se fosse, gente, é como se fosse aquele despacho saneador do processo civil. É o despacho de ordem. É paralelo ao despacho saneador do processo civil. Nesse momento, o juiz vai, óbvio, deliberar sobre as provas pretendidas e especificadas pelas partes. Ele delibera sobre as provas que cada parte requereu e ainda ele vai ter que deliberar sobre os requerimentos. Se ele deferir os requerimentos, ordenar as diligências, óbvio, ordenar as diligências e fazer um sucinto relatório do processo, determinando a sua inclusão em pauta. Ou seja, ele faz um relatório curtinho. Esse relatório tem resumo da peça acusatória, resumo da resposta à acusação, o elenco no que consistem as provas colhidas, em especial as provas periciais, resumo do interrogatório, resumo das alegações sinais feitas na primeira fase, resumo da pronúncia, especificar eventual prisão preventiva e determinar as provas requeridas ou já realizadas na fase de preparação. Ou seja, é como se fosse um despacho saneador. E aí, para que ele faz esse resumo? Simples. Ele faz esse resumo para que seja entregue a cada um dos jurados antes do júri. Por quê? Porque é o jurado, ele não vai fazer esse resumo para mim, advogada, para o promotor. Quem é o destinatário desse relatório? São os jurados, que vão receber para que possam dirimir dúvidas que tenham no momento do julgamento.
Olhem, isso é muito legal. Quando é formado o conselho de sentença composto por 7 jurados, o juiz-presidente levanta-se e com ele todos os presentes, é uma formalidade. Formado o conselho de sentença, os 7 jurados, o juiz-presidente se levanta e todos os presentes. E ele vai perguntar para cada um dos jurados presentes: em nome da lei, concito-vos, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça, a examinar esta causa com imparcialidade. Ele vai chamar cada um dos jurados pelo nome. E aí cada um dos jurados vai ter que responder: assim prometo. Isso chama exortação. Depois da exortação, vai ser entregue estas cópias e este relatório. Tudo bem? Então, para que se faz esse relatório? Para depois da exortação, seja entregue junto com cópia da pronúncia para cada um dos jurados. Outra coisa que eu quero falar para vocês é: vocês já pararam para pensar qual é a ordem do julgamento em plenário? Porque, vamos lá, tem várias causas que são submetidas ao plenário. Qual a ordem? Primeiro, acusado, a gente já falou sobre isso, né? Preso. Tendo mais de um, aquele que está preso há mais tempo. Se estiver em tempo idêntico, aquele que tenha sido pronunciado primeiro. Ou seja, a partir da pronúncia, o juiz deve fazer a sua pauta de sessões de plenário, fazer a sua pauta de sessão e obedecer essa ordem. Primeiro o preso, depois aquele que está preso há mais tempo, em igualdade de condições, aquele que tenha sido pronunciado primeiro, certo? É após a pronúncia que é incluído em pauta. Outro detalhe que eu quero ver com vocês. Pode alterar essa ordem? Sim. O CNJ, na resolução 112, autoriza que haja a alteração da ordem, desde que tenha um motivo relevante. Exemplo, se não fizer, naquele momento, vai prescrever. É um motivo relevante. É um motivo relevante. Não é justo prescrever. E a vítima? E a família da vítima? Outro detalhe. Habilitação do assistente. Até quando pode ser habilitado um assistente de acusação? O assistente de acusação poderá ser admitido até 5 dias antes. E aqui não é útil, viu? Útil é só no anterior. Aqui é dias corridos normais. 5 dias antes da sessão na qual pretenda atuar. 5 dias antes da sessão na qual pretenda atuar. Por fim, organizada a pauta do juiz, respeitando esta ordem de prioridade, preso há mais tempo, em igualdade de condições, quem for pronunciado primeiro, conforme está no 429, vai haver a organização da pauta. Nesta organização da pauta, o juiz-presidente determina a intimação do MP, da OAB e da defensoria, no caso, quando tem defensor constituído, vem sendo dispensada a intimação da defensoria, para que
acompanhe em dia e hora designado o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Nesse momento, vejam, faz-se o sorteio dos jurados com antecedência, antes da sessão propriamente dita, ou seja, é antes da sessão, aí havendo, em regra, um intervalo de 14 dias, normalmente. Por quê? Neste sorteio de jurados, vejam, as partes deverão ser intimadas, MP, OAB e Defensoria. No caso de advogado constituído, dispensa-se a Defensoria. E digo mais, é simplesmente uma intimação para o sorteio dos jurados. Não se faz tecnicamente aí uma audiência, só um sorteio de jurados. E se a parte não comparecer, hoje, a determinação da jurisprudência é que toca o barco. Tem que ter a intimação, mas o comparecimento, conforme posicionamento jurisprudencial, é que não se faz obrigatório, certo? Tem que haver a intimação. Pois bem, neste sentido, eu vou findar aqui para que a gente termine a aula e a gente comece a aula que vem falando um pouquinho sobre quem pode ser jurado e a gente comece depois falando só da sessão. Por favor, todo mundo que está presente, manda um oi para eu fazer a chamada. Oi, professor. Quem me disse oi? Paulo Siqueira. Paulo, pode deixar, meu amigo, eu adiciono você. Fica tranquilo. Ok, obrigado. Obrigado, boa noite. Eu adiciono. Tá bom. 7. Bom, eu já vou fazer. Vai cair aqui. Vocês estão dispensados, não vou voltar. E depois a gente conversa. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, até mais.